Oi, gente! O vlog de hoje é um vlog diferente. Hoje eu quero compartilhar com vocês a cirurgia que eu fiz da minha visão. Cirurgia PRK. Eu acho que todo mundo que usa óculos, pelo menos que usa um grau forte, como eu usava, tem o desejo de retirar, né? Por muito tempo eu tive medo de fazer a cirurgia, então eu usava lente de contato quando eu precisava sair para alguns lugares, tipo uma festa. E aí acabava só no dia a dia, no trabalho, utilizando o óculos. O meu óculos, o meu último óculos, era esse aqui. Agora, se eu colocar ele, eu fico míope. Hoje faz 5 dias que eu fiz a minha cirurgia aqui no meu estado de Sergipe, em Aracaju. Eu não moro na capital, eu moro no interior, moro numa cidade chamada Nossa Senhora da Glória. É um pouco próximo à capital, é 1h30 mais ou menos de distância. Então é pertinho, não é longe. Eu ainda tô com um pouquinho de incômodo, acho que dá pra vocês perceberem, né, que eu fico olhando, às vezes eu não olho certinho na câmera, porque eu tô com um pouco de incômodo à luz ainda. Como eu falei, só temos 5 dias de cirurgia. Hoje é uma quarta-feira e eu fiz a minha cirurgia na sexta-feira do dia 8 de 5 de 2026. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês, como eu já disse, né, eu usei lente por muito tempo. Se eu não me engano, foi por volta de 10 anos. Então foi muito tempo. E isso acabou causando algumas coisinhas ruins no meu olho. Eu não sei bem explicar com os termos técnicos, mas mediante os exames que o meu médico me passou, a gente descobriu que tinha algumas coisas que tinham denegrido devido ao uso da lente. Então, assim, eu sei que nesse vídeo vai ter pessoas que vai dizer que isso não acontece, outros vão dizer que acontece. Comigo aconteceu. E se eu pudesse te indicar, eu te indicaria não usar a lente. Talvez, se for o seu único jeito de se livrar do óculos, pelo menos em uma ocasião, tudo bem, um dia ou outro. Mas como eu usava com frequência, e a frequência não era todos os dias, eram finais de semana, sábado e domingo, se eu fosse numa festa, se eu fosse à igreja, eram coisas rápidas, mas foi algo que causou um probleminha um pouco sério. Eu não tenho os exames em mãos, porque os exames ficam com o doutor, mas ele me mostra no exame uma partezinha do olho. Eu vou tentar achar uma foto aqui na internet e colocar ao lado. Como ele é naturalmente e como ele fica após o uso da lente. E o meu ficou, denegriu bastante. Então, o que é que eu precisei? Precisei usar vários colírios antes da minha cirurgia. Eu usei esse daqui, esse também. Tinha uma rotina constante de uso de colírios e vitaminas. E aí eu usei essa vitamina, que ainda continuo usando, usei essa. E tive um desmame de uso de lente, então eu tive que parar de usar lente. Eu parei no final do ano, que foi quando a gente descobriu isso. E aí depois eu não usei mais até o dia da minha cirurgia, que aconteceu em maio. Vamos à cirurgia. Gente, a cirurgia, no final do ano, quando nós fizemos... Eu fiz os exames 2 vezes, né? Eu fiz em outubro e novembro, para realizar a cirurgia em dezembro. Só que aí, com a decorrência do uso da lente, como eu falei, eu não pude realizá-la. Precisei fazer o tratamento com os colírios e as vitaminas para fortalecer. Meu médico até disse que daria para fazer a cirurgia, mas ele disse assim: ó, tá legalzinho, mas a gente consegue deixar ótimo, então vamos deixar ótimo pra gente não ter nenhuma ocorrência. Então foi isso que a gente fez, a gente tratou, usou colírio, tomou vitamina. E aí agora em abril, janeiro, fevereiro, março, março, eu desenvolvi novamente e realizei todos os exames novamente. E aí o índice que estava um pouquinho baixo subiu, e com essa subida a gente estava num momento ótimo para executar a cirurgia. A cirurgia de antemão ia ser uma LASIK, se eu não me engano, mas aí necessariamente para o meu tipo de problema, que é a miopia e o astigmatismo, foi necessário fazer a PRK. Ele achou melhor que aí o desenvolvimento seria melhor. Eu não sei falar em partes técnicas, né? Então eu vou relatar para vocês no natural.
E aí a gente foi, desenvolveu todos os exames, deu tudo certo e chegou o dia. Eu me operei na sexta-feira do dia 8/5, às 2h30 da tarde. Geralmente o meu médico fala que dura em torno de 45 a 50 minutos o processo inteiro, seja da anestesia até o final da cirurgia. No meu caso foi um pouquinho diferente. Eu não sou muito nervosa, sabe, gente? É uma característica minha para situações. Eu oro, confio muito em Deus e realmente estava em paz. Então, assim, fui realizar a cirurgia totalmente em paz. A gente acabou chegando até um pouquinho em cima da hora. Eu me operei no Hospital dos Olhos, aqui de Sergipe, em Aracaju. E, como eu falei, estava marcado para as 2h30. Eu acabei chegando no hospital 2 horas. Devido ao trânsito, como eu falei, você não podia sair mais cedo, gente, eu saí de casa 10 da manhã. Realmente aconteceu. A estrada não estava boa. Não foi falta de organização, né? Quanto a isso, eu não me culpei. Mas deu tudo certo. Quando eu cheguei lá na recepção, o pessoal já estava me esperando. Então, eu cheguei na recepção, peguei a minha taxinha de paciente, e aí o meu acompanhante, que foi o meu marido, pegou o dele de acompanhante, segui para a tesouraria, efetuei o pagamento, e aí a gente já parte para a próxima recepção, que é a recepção cirúrgica. E aí a gente preenche todos os dados, já entrega e começa a preparação para cirurgia. É uma cirurgia da visão, mas como outras cirurgias, a gente retira a roupa, fica somente com a parte íntima e veste aquele roupão. Fiquei assim. E aí, a partir desse momento, o acompanhante já fica na parte externa e aí a gente entra para a parte cirúrgica. Aí a gente entra, tem um localzinho que a gente senta e eles colocam o colírio, que é o colírio que é a anestesia. Não tem aquela anestesia de você aplicar com injeção, é realmente um colírio. Ele pinga, se eu não me engano, ele pingou 2 vezes, o enfermeiro. E aí o meu médico chegou e me levou para a sala. Na sala, ele coloca a gente sentadinho. Quem tem problema de vista, com certeza vai se identificar e lembrar. Aquele aparelho que a gente encaixa o rosto assim e vem uma luzinha de cá. Aí ele coloca essa luz e ele vem com a canetinha e marca, não sei se é na íris, eu sei que ele faz uma marcação no seu olho para que o laser vá bem nessa partezinha onde ele marcou. Eu vou tentar deixar sempre ao lado a imagem dos aparelhos e como funciona, porque a gente não pode gravar lá dentro. Então, ele fez essa marcação, meu médico foi muito atencioso. Gente, muito atencioso. Tipo um pai. Nossa, eu não imaginava que eu iria me sentir tão confortável, tão bem, o quanto ele cuidou muito bem. Ele é um médico e tanto, sabe aquele médico que você vê que tem amor pela profissão? Ele tem amor pela profissão de verdade. E aí, depois da marcação, fui pra maca, deitei, a enfermeira me posicionou, colocou um travesseirinho na parte das minhas pernas pra ficar um pouquinho alto e posicionou o meu rosto na esfera da maca, que é onde tem aquele buraquinho que você encaixa a cabeça assim, ó. E aí o enfermeiro veio e começou a me dar as instruções de como eu iria permanecer com o rosto para que ficasse certinho na hora do encaixe do laser. E me falou também sobre o que podia acontecer caso eu piscasse, mas tem um aparelho que eles colocam para segurar assim as pálpebras. E aí o olho não pisca. E aí ele me instruiu. Ó, Renata, vai estar passando um laser verde na sua tela em cima e você só vai precisar olhar para ele, porque tem um laser verde no centro e tem um laser vermelho nas laterais, mas aí você foca no laser verde. E aí ele me posicionou, isso foi questão de minutos, acho que 2 minutos. Ele me posicionou e como eu não tava nervosa, eles acharam isso até engraçado, gente. O enfermeiro disse, eu vou tirar a sua pressão aqui novamente, porque você tá muito calma. E eu sou calma, de verdade, para essas coisas eu sou muito calma. E aí ele tirou, a pressão tava ótima, 11/7, se eu não me engano. Tava muito bom, tava muito tranquilo e eu tava realmente tranquila, tava muito em paz. E aí
Meu médico sentou, o enfermeiro me deixou toda posicionada lá no local da maca e tcharam, começamos a cirurgia. Meu médico começou a conversar comigo, ó, agora o laser vai estar começando a perfurar, saiu uma fumacinha com um cheirinho de queimado mesmo, mas é normal da máquina. E aí você consegue visualizar literalmente a cirurgia sendo feita, sabe? Fica a esfera verde e você vê os pontinhos do laser assim, ó, garimpando o seu olho. É tipo um pontinho azul, mais ou menos azulzinho. Não é um azul escuro, é um azul claro. Mas ele vai garimpando. Aí tem a primeira sessão, que ele garimpa. É bem rápido, acho que questão de 15 segundos. E aí ele vem novamente e garimpa novamente. Eu escutei o enfermeiro falando que a minha cirurgia em cada olho foi 50 segundos. Então, menos de 2 minutos a cirurgia foi realizada. O processo todo da minha cirurgia durou apenas 15 minutos. Eu achei assim, uau, muito rápido. E não doeu. Eu não senti dor de verdade. Não estou falando isso pra amenizar. Mas realmente, comigo, eu não senti dor nenhuma no processo da cirurgia. Após sair, eu já consegui ver o enfermeiro, ver a enfermeira e o médico. Porque o meu grau era muito... Gente, eu vou ser bem sincera. Eu acho que eu tinha 9. Ou era 9 ou era 10. É porque eu não sei, porque eu nunca aprendi a somar. Miopia, astigmatismo. Pra mim era uma coisa assim... Me diga o resultado, eu tenho quanto? Porque eu não conseguia, não, somar. Mas era muito. Ó, assim dá pra ver mais, né? Era muito. E aí, quando eu saí, eu já consegui visualizar eles. Óbvio que não 100%. Ele me falou que essa cirurgia minha leva em torno de 40 dias pra visão ficar perfeita, como ela vai ser exata. Só que hoje eu já consigo visualizar coisas que eu nem visualizava antes, sem uso de nada, né? Que agora é só isso. Porém, uma coisa que eu não falei, eu estou com uma lente. Essa cirurgia, ela retira uma partezinha, eu acho que é da córnea que fala, algo assim. Se não for, me perdoem, mas ela corrói alguma coisa que depois ela nasce novamente. Regenera, né? Regenera. E aí eu tô com uma lentezinha. Eu não sei se dá pra, mas eu acho que dá pra perceber, ó. Tá vendo? Eu tô com essa lentezinha que ele vai fazer a retirada dela amanhã. Porque ele fala que amanhã, depois de 8 dias, 6 dias, amanhã é quinta-feira, já vai ter regenerado. A gente fez o retorno na segunda, e aí agora eu vou fazer o retorno na quinta. E aí ele disse que já vai estar toda regenerada e já vai fazer a retirada dessa lente. O processo pós-cirurgia. Gente, o primeiro dia pós-cirurgia eu achei bem tranquilo. Como eu falei pra vocês, eu já usava lente. Então, o uso dessa lente de proteção que eles colocam em mim, eu meio que já entendia o que era a lente e aquilo não me incomodava, porque eu já utilizava lente. Então, assim, você sente que tem uma lente, você sente tipo uma areinha na lente. Pra você que já usou ou usa lente, sabe? Quando a gente ultrapassa um pouquinho o tempo, geralmente você pode usar durante 8 horas. Aí, passado essas 8 horas, você começa a sentir como que ela estivesse grudando, não tá mais boa de visualizar. Então, é a mesma sensação que eu tive, né? Porque cada paciente tem o seu pós. Cada um sente a sua maneira. Então, a minha maneira foi essa. Na sexta-feira, a gente ficou lá em Aracaju, peguei um hotel até a segunda, que na segunda a gente tinha um retorno com o médico. Então, na sexta-feira foi isso. Fui bastante mimada, comi muito doce, que era o que eu queria comer. Tem restrição de você não comer comidas carregadas, camarões, salmão, comida mais forte, né? Pra que não atrapalhe a cicatrização do olho. No sábado, eu já estava com a restrição à luminosidade maior. Eu estava sentindo assim, mais forte, sabe? Mas ainda assim consegui descer pra tomar café da manhã no hotel e voltei pro quarto. Já de tarde eu comecei a sentir mais sensibilidade, porque o meu médico havia permitido que eu deixasse, por exemplo, um pouquinho a cortina aberta, pra mim tendo
um pouco de contato. E ele disse que se eu aguentasse, poderia caminhar no corredor do hotel. Porque, como ele falou, cada paciente tem o seu tipo de sensibilidade. Só que eu tive muita sensibilidade à iluminação e a som, sabe? O som me irritava, gente, de verdade. E me irritava com dor. Não era irritado de você ficar chateada. É tipo enxaqueca. Ó, teve uma hora que o meu marido pegou uma bolsa de plástico e ele fez assim na bolsa. Gente, parecia que tava esmagando a minha cabeça de dor. De verdade. Era uma dor que eu não sabia nem explicar a ele. O tanto que aquilo tava doendo em mim. E aí, no sábado, eu dormi. Na sexta e no sábado, o médico me deu um remédio pra dormir. Às 9 horas eu tomava esse remédio. Claro que já tinha outros. Tem um remédio, esse daqui, que a gente toma pra dor. Tem colírio, esse, que a gente fica fazendo os horários que ele passa. E tinha esse remédio a mais, que era para dormir. E aí seria na sexta e no sábado. Entretanto, no domingo, pra mim, foi o pior dia. O domingo, pra mim, foi, assim, insuportável. De verdade. Do início ao fim. De manhã eu tava sem apetite, não queria comer, só que eu tava fraca devido aos remédios. Então eu comi bem pouco. Metade de uma rodela de batata doce. Ou seja, eu não comi nada. E aí consegui dormir um pouquinho pela manhã com o remédio de dor. Depois, no almoço, eu consegui almoçar legal. Só que aí meu olho não tava parando de lacrimejar. Naturalmente. Não que eu estivesse com a dor aflorada, não estava, mas ele não parava de lacrimejar. E esse meu olho direito, ele tava mais irritado que o olho esquerdo. Aí eu achei estranho. Vou deixar até uma fotinha aqui pra vocês. Eu mandei uma foto pro médico. Aqui é o esquerdo e aqui é o direito. E aí eu achei estranho, porque todas as vezes que eu colocava esse colírio, ele ficava pior. E esse colírio aqui é antibacteriano. Então o que eu deduzi, peguei uma bactéria. Meu Deus do céu, me ajuda, eu peguei uma bactéria. E aí eu liguei pro meu médico, ele disse que eu poderia ligar pra ele qualquer horário. Então no domingo eu liguei pra ele me pediu pra mim enviar uma foto. E aí, enviada a foto, ele foi lá no hotel me examinar. Tá vendo, gente, que eu disse que ele é um amorzinho de doutor. E aí ele foi lá no hotel, onde eu estava hospedada. Fez toda a análise do meu olho. Ele disse que estava tudo bem, que era realmente a reação que eu estava tendo. Levou pra mim mais colírios, gás e várias coisas que a gente usa, né, pra fazer a limpeza. E aí, eu fiquei mais tranquila. E levou também um Rivotril, porque foi super necessário, gente. Eu não tava conseguindo dormir, eu tava sentindo muita dor. Eu não sabia nem, assim, como explicar o tipo de dor que eu tava sentindo. Mas era uma dor, assim, absurda, sabe? E o hotel naquele dia, meu Deus. Tinha umas crianças que estavam, assim, derrubando as portas. Eu não sei nem como o hotel tava permitindo, porque era cada baque nas portas, parecia que ia quebrar tudo, sabe? E aquilo aumentava mais a minha dor. Só que eu tava no hotel, né? Eu não tava em casa, então também não podia exigir tanto. E aí, o meu médico me examinou. Quando ele disse que tava tudo bem, eu fiquei mais tranquila. Consegui tomar o meu banho. Pós-banho, eram 4h30 da tarde. Eu já tava no sentido que era de noite, sabe? De tanta dor que eu tava sentindo. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, porque o remédio, o Rivotril, era só pra mim tomar 9 horas. Mas eu não tava aguentando. E aí eu tomei ele 5 horas da tarde e apaguei. Apaguei com dor. É bom frisar isso, porque doeu demais. E aí na segunda-feira, quando eu acordei, eu já estava melhor. Estava cambaleando, mas aí já não era da dor, era do remédio. Eu não tenho costume de tomar esses remédios, então pra mim é muito forte. Eu tava realmente assim, me batendo pelas paredes, e não era de enxergar, gente, era de fraqueza. Além de não estar me alimentando bem, porque eu não conseguia, eu mesmo. O remédio pra mim foi muito forte. Mas foi a única coisa que me fez dormir. Acho que sem ele eu não teria passado aquela noite bem.
E foi isso. Depois do terceiro dia, tudo ficou mais tranquilo. As dores passaram. Às vezes eu sinto um pouquinho de dor. A gente foi no médico na segunda à tarde. Então, na segunda de manhã, eu só sentia um pouquinho mais de dor se eu ficasse muito exposta à luz, porque eu tive muita sensibilidade. Só que aí tinha esse remédio que era pra dor. E aí eu ficava tomando ele, caso eu sentisse dor. No caso, depois do terceiro dia, ele é só realmente se o paciente tiver sentido dor. Nos 3 primeiros dias, a exigência, mas depois é só a depender do caso do paciente. E aí, a gente passou no médico na segunda-feira, ele me avaliou, disse que a pelezinha que o laser de Green já está cicatrizando, já está regenerando e formando outra. Amanhã, na minha consulta, na quinta, né, que é amanhã, a gente vai retirar a lente, como eu já falei, e essa pele já vai ter regenerado do olho. Eu não sei bem se é pele, tá, gente? Como eu falei desde o início, eu estou falando no meu português, não é o português do médico. E aí ele me deu um óculos. Olha que óculos lindo! Eu jurava que eu ia sair com aqueles óculos pretos, assim, ó, ciclope, sabe? Mas aí ele me deu esse óculos. Achei lindinho. Ó, que lindo. Então eu já saí do hospital fashionista. Ele ainda deu também um óculos para o meu marido. Me deu outro óculos também. Esse Ray-Ban aqui, quadradinho. Ó. E me deu esses dois. Ó. Nada de óculos feio, tudo óculos bonito. Me deu também um kit de shampoo e condicionador, que é o da Johnson, durante, acho que 40 dias. 40 dias ou são 2 meses. A gente fica utilizando só esse shampoo. E é isso. Amanhã é o meu retorno. Quero tirar uma foto com ele pra marcar ele aqui nesse vídeo, porque ele foi um médico excepcional, maravilhoso, do início ao fim. Realista, sobre aquela pessoa que faz por amor, não é sobre dinheiro. O dinheiro é consequência, né? Mas você sente o amor que ele tem pela profissão e aí você se sente seguro, né? Eu me senti muito segura. Por isso que no dia que eu fui realizar a cirurgia, eu não estava nervosa, gente. Não existia isso. Não existia nada de nervosismo. Eu estava em paz, bem tranquila. Veja seu caso. Minha indicação é pesquise, veja um profissional bom. E não acho que é impossível. Hoje em dia as coisas são tudo facilitadas, né? A gente consegue, sei lá, passar no cartão, ajeitar de um jeito ou de outro. E pra quem tem plano de saúde é bom também. Quero enfatizar que eu não tenho plano de saúde e não tenho plano de nada. Meu plano é segura na mão de Deus, trabalha e vai. E foi isso. Hoje eu estou me sentindo muito bem. Tô bem feliz com isso. Dei uma paradinha. Agora o meu trabalho vai precisar passar 30 dias de recesso. Então você que trabalha ou presta serviço para alguém, é bom você programar isso para suas férias. E é isso. Depois é só vitória, só alegria. Agora eu tenho umas restriçõezinhas. Esse ano eu não vou conseguir fazer algumas viagens. Gosto muito de sair, praia. Tem ambientes que não dá, que a gente precisa fazer um período de resguardo, né, da cirurgia. Mas é um resguardo que vai te garantir uma vida livre dos óculos. E isso, pra mim, é uma vitória, de verdade. Sempre fui uma criança que queria me livrar dos óculos. E hoje eu posso me livrar dele. Então eu estou muito feliz. O vlog de hoje foi esse, relatar um pouquinho. E eu tenho sentido muita vontade de vir conversar assim com vocês. Eu vou gravar mais vídeos desse jeito, assim, pra me criar um vínculo maior com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, que Jesus abençoe vocês. E qualquer dúvida pode deixar aqui. Quero frisar mais uma vez que esse é o meu relato, tá bom? Isso não vai acontecer e não pode acontecer igual com todas as pessoas. É só o meu relato pós-cirúrgico, anti-cirurgia, um relato geral. E é isso, gente. Beijinho, me segue, curte o vídeo, comenta, eu quero comentar e conversar com vocês aqui. E é isso. Tchauzinho!